Salmo capítulo 9. É um salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, essa palavrinha aqui, pois, ela é uma conjunção. E na gramática, ela existe para unir orações. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, eu te louvo. Por quê? Por que eu te louvo? Aí ele vai dar um motivo agora do porquê ele pode louvar a Deus. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Os meus inimigos, eles não temem a mim, o grande rei Davi, o poderoso rei Davi. É a Deus. Porque, verso 4, porque sustentas o meu direito, ou seja, né, a minha causa, a minha justiça. Sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, ou seja, a desgraça deles é para sempre. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administrará os povos com retidão. E grava isso aqui, esse verso 8, que é o centro aí de todo o Salmo. Deus julga todo mundo com justiça. Verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Isso aqui, Sião fazia parte, era um pedaço de Israel, era um monte. Isso aqui é uma figura de linguagem. Ele não está falando apenas de Sião, ele está pegando uma parte para falar do todo, para falar de toda a nação de Israel. Ele está falando de toda a nação de Israel aqui. Então, sempre que você vê isso aí, quando Deus está falando de Sião ali, na maioria das vezes, é a nação de Israel. Verso 11, novamente. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, ou seja, habita no meio do povo de Israel. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles. A ideia de requerer o sangue aqui é que alguém morre, alguém mata outra pessoa. E Deus então requer o sangue daquela pessoa que morreu. Ou seja, é só uma figura de linguagem para dizer que Deus vai se vingar. Que Deus não deixará impune o homicida. É isso. Aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião, ou seja, as portas do povo de Deus, eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Está vendo como que aqui Sião representa a nação? Porque Sião era um monte. O monte Sião não tinha porta. Está vendo? Ele está se referindo à nação de Israel. Eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido ao Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Até aí. Eu tenho dito aqui que o livro de Salmo, ele é uma revelação acerca de quem Deus é. Uma revelação acerca do Senhor. Você vai ver aqui inúmeras vezes a expressão, o Senhor é. E aí ele dá uma definição de quem é Deus. E eu tenho dito aqui o seguinte, eu não vi o Senhor. Deus não se revelou a mim. Eu nunca o vi. Portanto, a única maneira de conhecê-lo é conhecer alguém que o viu. É conhecer alguém que recebeu uma revelação de Deus. Este alguém, ou estes vários homens, estão aqui na Escritura. É a Escritura.
Lembra que eu falei semana passada e nas outras semanas? De vez em quando você encontra com um cristão moderno, um cristão moderninho, e ele diz assim: o meu Jesus não manda ninguém para o inferno. E aí você questiona: como você sabe disso? Jesus, ele desceu aqui e falou isso para você? Ele te disse isso? Você o conhece? Você o viu? E ela diz: claro que não. Óbvio que não. Mas é assim que eu o vejo. Tá vendo? Sem gesso ou madeira, essa pessoa acabou de criar um ídolo. Porque um ídolo é qualquer divindade, qualquer construção de Deus que não aquela revelada na Escritura. Uma divindade não é feita apenas de gesso ou de madeira, mas da cobiça do coração humano e de uma mente depravada que quer criar um Deus de acordo com a sua imagem e semelhança. Se Deus fez o homem de acordo com a imagem e semelhança de Deus, os homens ímpios querem criar um Deus conforme a imagem e semelhança deles, para que eles possam pecar sem sentir culpa, e ainda assim sentir que há alguém lá em cima os protegendo. Porque, cá entre nós, ninguém quer sair aí na rua sem uma crença no divino. É ou não é? Por isso que em toda a história da civilização humana, o ateísmo sempre foi a minoria da minoria, a exceção da exceção. Sempre foram muito poucos os ateus. Ninguém quer sair aí na rua, num mundo perigoso como este, tendo que enfrentar a doença e a morte, tendo que enfrentar o luto, a morte da mãe, de um filho, sem uma crença de que há um propósito, de que há um Deus que confere propósito à nossa existência e aos nossos sofrimentos. Não. Porém, não está muito alto não, ele. Porém, se os homens não querem viver no ateísmo, eles também não querem o Deus verdadeiro, o Deus revelado aqui na Escritura. Eles fabricaram um próprio Deus. Ainda que chamem de Jesus, o Jesus deles é uma reprodução, uma projeção do coração maligno deles. Eu não estou aqui para contar a vocês o que Deus falou para mim. Eu estou aqui para contar a vocês o que Deus falou a Davi. O que Deus falou para Paulo. O que Deus falou para todos os profetas e todos os apóstolos. Eu estou aqui para que você conheça a Deus, não por meio da minha vida, mas por meio da Escritura. Os salmos estão aqui para que nós saibamos quem é o Senhor. Deus disse para Davi quem Deus é. Deus disse para Paulo quem Deus é. E aqui nós estamos então diante do conhecimento de Deus. Se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Leia a Escritura, conheça a Escritura. E então você conhecerá a Deus e você vai conhecer a si mesmo. Porque a única maneira de conhecer a si mesmo é conhecendo aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que te moldou. O resumo de todo esse salmo está no versículo 8, que diz o seguinte: Deus julga todas as nações, todo o mundo, com justiça. Essa é a base de todo o salmo. É aqui que Davi vai firmar a sua fé, diante das perseguições e injustiças que ele está sofrendo. Qual é o ânimo de Davi? De onde vem o ânimo de Davi? Do conhecimento que Davi tem acerca da natureza divina, de que Deus é justo. E que todo mundo está debaixo do governo de Deus. Ainda que você possa olhar para o mundo, para o nosso país hoje, vendo aquele STF, o nosso Supremo Tribunal, corrompido e podre, governantes malignos e depravados, não apenas em nosso país, mas em todo o mundo, e você possa achar que Deus não está governando o mundo, Davi vem para arrancar essa ideia, demover essa ideia de sua mente. Neste exato instante, Deus está controlando todo o universo. Neste exato instante, tudo o que acontece, acontece debaixo do controle soberano, poderoso do nosso Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele julga as nações. Ele não criou o mundo, deu corda no relógio, partiu para as Bahamas celestiais. Não! Deus está agora mesmo governando o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade. Isso aqui é um consolo para os homens justos, para os homens bons, para aqueles que têm se esforçado em seguir a justiça. Deus é fiel.
Como o texto aqui diz, o necessitado não ficará assim perpetuamente, porque o Senhor o julga, o Senhor há de levantá-lo. E o mesmo ele diz em relação ao ímpio. O ímpio não haverá de permanecer para sempre. Ele será demovido de seu lugar. Ele será esmigalhado. Ele será aniquilado, julgado, arruinado para todo o sempre. Primeiro lugar, então, Davi louva a Deus. E todo o louvor de Davi aqui é baseado no conhecimento que ele tem de Deus. Ele louva a Deus baseado no conhecimento que ele tem de Deus. É muito comum hoje, na nossa geração moderna, pessoal carente de pai e de mãe, eles acham que profundidade espiritual está associado com emocionalismo. Então, você vai ouvir muitos pastores dizendo assim: olha, você tem que ter uma experiência real com Jesus Cristo, você precisa ter intimidade com Jesus Cristo. E aí tem até livro, né, disso aí, aquele livro herético do Bem no Rim, né? Já viu? Já leu? Bom dia, Espírito Santo. Aquilo ali é o capeta purinho, gente. Aí ele diz que ele de manhã ele fala: bom dia, Espírito Santo. Ai, meu Deus. Não sei o quê. E tá. É isso que ele acha que é intimidade. Falar bom dia para o Espírito Santo. Né? E é uma loucura total. Aí eles fazem músicas melosas, do tipo assim: eu quero enrolar no cabelo de Jesus. Ai, Jesus, o seu cabelo, não sei o quê, bababá. E eles acham que isso é louvor. Que intimidade com o Senhor é chamar Jesus de você. É isso. Sendo que o salmista diz assim: o temor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Todo o louvor de Davi aqui, toda a proximidade que Davi tem para com Deus, não é baseada em emocionalismo barato. Não. É no conhecimento que ele tem acerca de Deus. Porque Deus se revelou a ele. E Deus está se revelando a nós aqui hoje também. Porque a revelação que Deus deu a Davi, Davi deu a nós. É baseado em quem Deus é. É aí então que o seu coração pode se encher de alegria como Davi se encheu. Você levanta de manhã e há louvor em você. Porque o louvor aqui não é apenas um momento no culto, é um estilo de vida. É um coração que se regozija em Deus constantemente. Constantemente. É um estilo de vida. Mas quem pode louvar a Deus? Quem pode se encher de alegria, como Davi está aqui cheio de alegria? Aquele que conhece a Deus. E a maneira de conhecer o Senhor é por meio da Escritura. É lendo a palavra de Deus. É ouvindo pregadores que são fiéis ao interpretarem o texto sagrado. Essa é a maneira de você conhecer a Deus. Você não conhece a Deus por meio de um arrepio. A gente vai no culto e sentiu um arrepio. Eu conheci a Deus agora. Agora eu conheço Deus. Não. Então eu não era crente, fui no show lá do Ivete Sangalo e eu arrepiei, então é Deus. Cada tolice. Nós louvamos a Deus e o louvor verdadeiro é baseado no nosso conhecimento de Deus. Aí então o nosso coração há de se encher de alegria. Segundo, ele louva por livramento. Por isso ele louva. Por que Davi louva? Eu te louvo, Senhor. Verso 3. Pois, por quê? E agora ele vai dar um motivo. Porque os meus inimigos retrocedem. Eu tenho tido vitória sobre os meus inimigos. É isso que ele diz aqui. Mas note o que ele diz. Eles retrocedem diante do Senhor. Gente, Davi não era alguém... Davi era alguém espetacular. Davi foi um grande homem. Até hoje estamos falando dele aqui. Davi foi o homem que no meio de toda uma nação, não houve um homem sequer corajoso o suficiente para enfrentar Golias. Ninguém. Os guerreiros, e Davi era só um garoto, você lembra disso? Provavelmente ele tinha apenas 17 anos quando ele enfrentou Golias. Não mais que isso. Ele era um garoto. Um garoto. Nenhum homem barbado, nenhum guerreiro experiente teve coragem de enfrentar Golias. Davi foi o único. A Bíblia diz que Davi era um homem de guerra. Os homens temiam Davi. Davi era o homem que literalmente era sangue nos olhos. O cara não era brincadeira, não. Ele era o poderoso rei de Israel. A Bíblia diz que Davi subjugou vários reinos vizinhos. Várias nações inimigas, várias nações
circunvizinhas a Davi, se submetiam ao reino de Davi. Davi era um homem poderoso. Davi era um herói. Lembra que Davi diz para Saul, eu posso lutar. Eu posso lutar contra Golias. Saul diz, não, você é um garoto. Ele diz, não sou. Eu já lutei contra um urso, contra um leão. Gente do céu, hein? Não é todo dia que você encontra um cara desse, hein? E o que ele diz aqui? Eles retrocedem ao ouvirem o meu nome, Davi. Porque, gente, eu vou te falar um negócio, cara. Se eu ouço isso, que um cara ali, aquele fulaninho tá chegando ali, é o cara que derrubou um cara que tem 3 metros de altura. Meu amigo, eu parto na hora. Mas o que Davi diz? Eles retrocedem por conta do meu nome? Não. Eles retrocedem por conta do Deus que está comigo. Não é por conta do que eu sou. E tudo o que eu fiz pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pela fé em Deus. Não era na força de Davi. Não era na força do exército de Davi. Davi se regozijava no favor divino. É isso que a Escritura diz. Que tudo que nós fazemos e que nós obtemos vitória é porque Deus está conosco. É porque a mão de Deus está nos orquestrando, está nos conduzindo. É isso. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus queria matar Acabe. Você é crente moderno, veio dessas igrejas, ao pouquinho você vai aprendendo o nosso linguajar. Ou melhor, o da Bíblia. Porque é Êxodo que diz isso, Deuteronômio. Eu mato e faço viver. E o texto diz que Deus queria matar Acabe. Então o profeta profetizou, você vai morrer. Você vai para essa batalha e você vai morrer. Diz então a Bíblia que o rei Acabe estava na batalha. Um jovem, ao acaso, entesou seu arco, mirou e jogou ao acaso. Sem um rumo direito. Ao acaso. E diz o texto que a flecha que foi atirada ao acaso caiu certinha em Acabe. E Acabe morreu. Não existe acaso. A Bíblia diz, a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procedem todos os desígnios. Traduzindo para nós o dado pode ser jogado ali, mas é Deus quem define. É Deus quem define tudo. A Bíblia fala que em várias outras batalhas, Deus deu vitória para o seu povo, simplesmente infundindo terror nos homens. Lembra daqueles leprosos que dizem assim, estamos aqui sem comida em casa, no nosso país, vamos entrar na nação inimiga. Se nós morrermos lá, morremos. Aqui vamos morrer também, não há comida aqui. E diz o texto que eles foram para lá, não havia ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus havia deixado o povo apavorado e o povo saiu correndo. Em inúmeras vezes a Bíblia fala que Deus deu força a seu povo. E o exemplo mais fantástico é o de Sansão. Quando Sansão perde a bênção de Deus, ele perde sua força. Davi e toda a Escritura nos ensinam isso. Tudo que nós fazemos pela graça de Deus. Tudo pela bondade de Deus. Tudo. Todas as nossas vitórias, todas elas, estão direcionadas, estão administradas pelo Senhor. Ou ignoras aquele que te vai sobressair. Aquele que te faz sobressair, que te faz estar acima. É o Senhor quem faz. Então, você pode estar no seu trabalho, por exemplo, e se achando o máximo. E aí você toma uma decisão que talvez que qualquer outra pessoa também tomaria. E aquilo estraga a máquina e o seu patrão te manda embora. E você que estava lá seguro de si, pode fazer uma burrada dessa. Um dia, talvez você é um empresário, aí você tem um ótimo funcionário. E o cara tem sustentado a empresa. Mas você acha que é você? Ou você coloca a sua esperança nesse homem, ao invés de confiar em Deus. Quem sustenta a sua empresa. E aí um dia você fala uma besteira pro cara, e o cara vai embora. E aí leva um monte de gente, abre uma empresa do lado e quebra a sua. Eu e você não somos nada. Tudo o que temos pela graça e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo. É o que Davi está dizendo aqui.
Meus inimigos retrocedem diante do Senhor. Não é diante do meu grande nome. Não. Não. Eles podem se assustar ao olharem para mim. Mas na realidade eles não estão se assustando comigo. Eles estão se assustando com o Deus que habita em mim. Terceiro, punição aos homens maus. Veja os juízos de Deus sobre os homens maus. Verso 5 diz que Deus vai destruir o homem mau. Esse é o verbo aqui. Veja que eu não estou mentindo. Repreende as nações, destrói os ímpios. Destrói. Eu falo para vocês, hein? Experimenta pregar a Bíblia numa igreja moderna. Você vai sair apedrejado. Faz o teste. Experimenta contar em uma igreja moderninha quem é Deus. Você será apedrejado. Jesus foi, né? Nas sinagogas, não era? Naquela época. Continua da mesma maneira. O verso 6 diz que Deus determinou desgraça eterna sobre o ímpio. Veja o que diz o texto. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. O verso 5 e 6 diz que Deus há de apagar a memória, o nome do ímpio. Veja comigo. Verso 6. A sua memória pereceu. Verso 7. Verso 6 mesmo. A sua memória pereceu. O nome. E o verso 5. Para todo sempre apagas o nome. A Bíblia declara que o inferno é o lugar onde o fogo nunca se apaga. Querendo com isso dar a entender que é o lugar onde a tortura será eterna. A Bíblia diz que o inferno não é o lugar do silêncio. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. O inferno não é um lugar onde as pessoas vão deixar de existir. É onde elas existirão em desgraça eterna, diz a Escritura. Ruínas perpétuas, para sempre. O inferno também é descrito como o lugar onde não há nome. Pode reparar, todo lugar desgraçado não tem nome. Você não tem nome, você é um número. Nos campos de concentração de Auschwitz, você era apenas um número. Eles raspavam sua cabeça, você vestia um uniforme, você tinha um número. Cadeia é assim também, né? É por número. Número, nem identidade possui. O inferno é assim. O inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e a memória nunca é lembrada. Todos os homens ímpios serão esquecidos. O que os homens deste mundo mais querem é que seus nomes sejam lembrados, e por isso eles correm atrás da fama. Não importa. Todos eles serão esquecidos, diz a Escritura. Todos eles. Ninguém se lembrará deles. Eu estava pregando, ensinando isso aqui para o meu filho, né? E falando isso para ele, eu falei, olha, você vai ficar velho e o pai vai morrer, espero que eu morra primeiro. E você vai conservar o meu nome por um pouco. Mas você vai morrer também. E logo, logo, ninguém saberá quem eu sou. Ninguém se lembrará. Ninguém. Muito em breve. Neste mundo. Mas, se eu e você, meu filho, servirmos ao Senhor, se nós percorrermos a nossa jornada rumo à eternidade, porque este é o seu propósito. Eu não estou te criando para o mercado de trabalho ou para chegar em galgar qualquer posição neste mundo. Eu estou te criando para a eternidade. E se você viver assim, e se formos fiéis ao nosso Deus, o que a Bíblia diz é que nós entraremos no que Deus chama de glória eterna. Esse é um dos nomes do paraíso, do céu. Glória eterna. É isso que está reservado aos filhos de Deus. E aos ímpios, esquecimento total.
sua memória será apagada. O texto também diz, no versículo 15 e 16, que outra punição do ímpio é: eles caem na própria cova que eles abriram. Há inúmeras aplicações. Inúmeras. Por exemplo, nosso país está nesses dias, lá no STF, o que nem é prerrogativa do STF fazer isso, porque o STF deve apenas julgar de acordo com crimes contra a Constituição. Ele não deve legislar. Não deve. Mas ele está fazendo. Sobre o aborto. Esses homens estão ali, e a maioria dos juízes se mostraram favoráveis a um direito de que os pais assassinem seus próprios filhos. Eles estão cavando a própria sepultura. Eles vão cair do próprio buraco que eles estão cavando. Porque pessoas que não possuem amor, nem mesmo pelo filho que sai deles, o que esperar que os outros venham fazer em relação a eles? O que esperar dos outros? Esses homens não possuem amor nem pelos próprios filhos. Eles vão cair na própria cova que estão cavando. Terminarão executados, sozinhos, desamparados. Você pode ver isso todos os dias acontecendo. Todos os dias. Homens que desprezam seus filhos, deixam de lado. E na vida adulta, seus filhos estão agora os desprezando. Eles caem na própria cova que eles abrem para os outros. Por fim, no verso 20, Deus diz que, por meio de Davi faz uma imprecação e diz: Deus infunde-lhes o medo, para que eles saibam que são mortais. Domingo eu preguei aqui, naquela marvada frase que o homem moderno diz: você faz o seu destino. Essa frase é uma resposta à Idade Média. Porque na Idade Média, o homem tinha uma concepção muito clara do mundo e da realidade. De que Deus, no céu, determinava o destino dos homens. Que nós somos apenas servos de Deus. Nós não fazemos o nosso destino. Nós não fazemos a nossa sorte. Eles acreditavam de maneira muito clara nisso. Mas agora, na mentalidade moderna, nós fazemos o nosso destino. Ou seja, nós somos deuses. Nós podemos qualquer coisa. Eu sou o Deus da minha vida agora. Eu faço a minha sorte. O acaso, eu domino o acaso. Eu tenho controle sobre todas as circunstâncias. Eu posso sim fazer a minha sorte. Dizem eles. O texto então diz que Davi afirma assim: Senhor, enche-os de medo, para que eles se lembrem que são mortais. Você se lembra daquela maldição que Deus profetizou lá no Antigo Testamento para o povo? Se vocês não me seguirem, vocês irão ficar apavorados. Uma folha caindo da árvore infundirá pavor em vocês. Uma folha. Às vezes não é uma folha que cai da árvore. Às vezes pode ser o telefone que toca. E você fica com medo de ser mandado embora. Às vezes é o seu patrão caminhando. Enfim, muitos outros sons tão banais que podem deixar o homem ímpio apavorado, o homem sem Deus apavorado. Versículo 16 diz assim, do Salmo 9: Faz-se conhecido ao Senhor pelo juízo que executa. Faze, Senhor, conhecido pelo juízo que executa. Calvino vai dar duas possíveis interpretações para esse versículo aqui. O que significa isso? Faze conhecido, Senhor, pelo juízo que executa. Primeiro, é que Deus é conhecido quando Ele julga. Quando Deus julga, os homens veem que há um Deus ali. Segunda possível interpretação, que todos os homens poderão ver o juízo de Deus na terra. Eu, na realidade, não preciso escolher nenhuma. Eu acredito em ambas. Eu acredito que
Faz-se conhecido o Senhor pelos teus julgamentos. É tudo isso. Eu vou te dar um exemplo bem fácil do que significa isso aqui. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Está lá em Êxodo. Lembra quando Deus envia Moisés para libertar o povo de Israel? E Deus fala assim para Moisés: vá até Faraó e ordene que ele liberte o meu povo. Mas ele não vai obedecer, porque eu já endureci o coração de Faraó. É o que a Escritura diz. E por que Deus fez isso? Veja a explicação. Êxodo 7. Faraó não vos ouvirá. Não vos ouvirá. E Romanos explica por quê. Porque Deus endureceu o coração, impediu que Faraó se arrependesse, que Faraó amolecesse o seu coração. Faraó não vos ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, ou seja, Israel, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Agora, olha a continuação. Com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Vou efetuar o meu juízo para que eles saibam que eu sou o Senhor. E aí Deus efetuou 10 pragas. Uma delas, a morte do primogênito, o filho mais velho da casa, seja ele alguém velho ou novo, tendo ele 1 ano de idade ou 60, não interessava, ia morrer, diz o texto. E morreu. A Bíblia diz que houve choro e lamento em todo o Egito, na casa do mais rico e na casa do mais pobre. Deus matou todos os filhos primogênitos. E o texto diz: saberão que eu julgo, saberão que eu sou o Senhor. É isso que o texto diz. Eles vão saber que existe um Deus na terra, que eles não podem fazer o que querem, porque ali Deus estava efetuando julgamento contra aquele povo egípcio que era maligno. E isso tem acontecido, meu querido, ao longo da história. Quarto e último princípio: a recompensa dos aflitos. Aqui, neste salmo, Davi ele faz um paralelo entre os homens maus e os homens aflitos. Ao invés de comparar homens maus com homens bons, ele se refere a esses homens bons como aflitos. Porque veja comigo, verso 9. Verso 9 diz assim: o Senhor também é refúgio para o oprimido. Verso 10. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu não desampara os que te buscam. Ele está falando para aqueles que estão desamparados do mundo. O verso 12. Deus fala dos aflitos. Deus não se esquece do clamor dos aflitos. No verso 18, ele fala do necessitado. Deus não vai se esquecer do necessitado e nem da esperança dos aflitos. E cita mais uma vez aflitos. 2 vezes ele fala de aflitos aqui. É óbvio que esses aqui são os filhos de Deus. Não é qualquer aflito. É o aflito filho de Deus. É o filho de Deus aflito. Os filhos de Deus neste mundo serão sempre necessitados. Eles estarão sempre sem o amparo dos homens deste mundo, que dão acolhida apenas aos homens malignos, aos seus parceiros, como o nosso STF, que não quer dar acolhida aos bebês inocentes, mas querem o tempo todo salvar seus políticos bandidos. E o crente, neste mundo, ele é esse aflito. Ele não tem amparo aqui. Domingo eu vou pregar sobre isso. Jesus disse assim: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho morada. Jesus estava querendo com isso dizer que ele não tinha casa? Era isso? Não, era muito mais do que isso. O que ele estava dizendo é: não há um lugar neste mundo que os homens me recebam. Por todos os lados, eu sou rejeitado. Em Samaria, eles me expulsaram. Em Gadara, eles também disseram: não queremos você aqui. Na Judéia, na Galiléia, tanto é que eles vão me matar. Os homens justos neste mundo injusto estão desamparados do socorro destes homens, dos homens deste mundo, porque eles são malignos. Como disse Martin Luther King, na maioria das vezes, a verdade, a bondade está na forca e a maldade no trono.
Os homens bons estão sendo punidos e os homens maus estão sendo recompensados. Na maioria das vezes é o que acontece. Esta é a regra em nosso mundo. Mas, que coisa interessante. Aqui, Davi escreve esse salmo porque ele está sendo oprimido. Ele está sendo perseguido. Homens maus estão o oprimindo. Mas ele diz, há um Deus do céu. Deus julga o mundo. O necessitado não será para sempre. O homem mau e próspero também não será próspero para sempre. Por quê? Porque há um Deus que julga o mundo. Nestes dias onde eu e você somos tentados a achar que Deus não está julgando o mundo, que tudo está fora do controle de Deus, lembre-se deste salmo e lembre-se da história. Davi escreveu isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E aí um dia veio o Império Romano. O Império Romano oprimia a igreja. A igreja era aflita e necessitada. A igreja era pobre. A igreja era desprovida dos recursos deste mundo, desprovida do apoio dos homens deste mundo. E a igreja foi sistematicamente perseguida. Inúmeros e inúmeros cristãos foram mortos pelo poderoso Império Romano. 2000 anos se passaram. Aquela comunidade de pescadores floresce. Floresce a cada dia. 2000 anos depois, a igreja do Senhor está aí, viva. E o Império Romano ruiu, porque Deus julga as nações, porque Deus pune os homens maus e guarda o seu povo. E em toda a história isso tem acontecido. Na nossa história recente, Lenin deu o golpe bolchevique em 1917 para implantar o comunismo na União Soviética. Eles diziam, vamos conquistar o mundo, vamos fazer a revolução do proletariado, vamos acabar com a fé cristã. Porque a fé cristã é um empecilho para o progresso da civilização humana. A sociedade só chegará ao paraíso se destruir a fé cristã, caso se desvencilhe da fé, da religião. Porque a religião era o ópio do povo, dizia Karl Marx. A religião não é verdade. E eles então queimaram igrejas e queimaram bíblias e mataram cristãos. Qual foi o saldo da União Soviética? Qual foi o saldo de todos os países comunistas que tentaram acabar com a igreja e com a fé cristã? Eles atingiram o paraíso? Você deve se lembrar da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, lembra? Você sabe por que criaram um muro ali para separar? Um lado era socialista e o outro era capitalista. Sabe por que criaram um muro? Claro. Porque o povo do lado comunista, do lado socialista, onde não havia Deus, também não havia pão. Ninguém queria ficar lá. Assim como em Cuba hoje. Olha que Cuba é tão paraíso que o governante tem que obrigar o povo a ficar lá, porque o povo quer sair. O saldo dos países comunistas no século passado não foi o paraíso que eles esperavam. Mais de 100 milhões de pessoas morreram, a maioria de fome. E em países comunistas se praticou o canibalismo. A prostituição era comum. Por quê? Porque não havia comida. Não, eles não atingiram o paraíso que eles sonhavam. Eles chegaram bem perto do inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus julga as nações. Deus julga as nações, hoje mesmo. Portanto, quando você for tentado a achar que não vale a pena ser justo, lembre-se de Davi. Lembre-se do Salmo capítulo 9. Lembre-se do que diz o versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Os homens maus serão punidos, os homens bons serão recompensados. Quando? Se não for nesta vida, será naquela.